Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Já vou logo me adiantar e agradecer também os pastores por me receber aqui nesses 2 dias. Uma alegria poder vir. Me sinto muito honrada. Honrada de vocês abrirem não só as portas, mas o coração de vocês para receber um depósito que para mim é uma honra ser mensageira de alguma forma. Pastor Ben esteve comigo lá por uns 3 anos no Christ for the Nations em Dallas. Foi tecladista na nossa banda, numa fase. Ele foi uma bênção tremenda para nós. Eu ali como líder de louvor também estava aprendendo muitas coisas, desenvolvendo muitas coisas. E ele foi uma grande peça enviada pelo Senhor para trazer excelência. Porque a verdade é que isso que nós fizemos aqui, isso que nós estamos fazendo, aquilo que nós fazemos como igreja, quando nos reunimos, como isso queima no meu coração. O ambiente da presença queima no meu coração. E sabe de uma coisa, eu queria te contar nessa manhã, que isso também queima no coração de Deus. Isso foi desejo dele. Você poder se achegar, estar à vontade perante ele, ministrá-lo. Talvez você se pergunte, como posso eu ministrar a Deus? Não é Deus que me ministra. Meu querido sacerdote, ele entrava ali, após o véu, no Santíssimo Lugar, para trazer uma oferta. E isso era chamado um ministério. Ele ministrava a própria face de Deus com uma oferta agradável, gerando um contexto em que a glória de Deus descia sobre a Arca da Aliança. Foi Deus quem instaurou o ministério da presença. Não é a ideia dos carismáticos, não é a ideia dos pentecostais, não é a minha ideia, a ideia dos pastores. Isso é um desejo eterno no coração de Deus. E nessa manhã eu quero compartilhar sobre isso com vocês. Eu acho que eu vou descer aqui, se vocês não se importarem, eu gosto de ficar pertinho. Eu não sei você, mas eu amo a presença do Senhor. E quando nós estamos na presença de alguém tão superior, todas as outras presenças não são assim tão importantes. Estou muito honrada de estar na presença de vocês. Mas quando a presença de Deus está num lugar, a presença manifesta dele, né? Porque nós sabemos que Deus é onipresente. O que significa que ele tudo vê, tudo sonda. Mas existe uma presença manifesta que Deus sonhou revelar ao homem. E quando essa presença ela é tangível, a presença de outras pessoas ela fica menos importante. Porque aí os nossos olhos contemplam o Deus verdadeiro. E o nosso coração encontra casa. Como disse o salmista, né? O pardal encontrou casa, o passarinho o seu ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Você quer encontrar pertencimento? É no altar. Eu não estou falando desse altar. Eu estou falando que você, o seu coração, ali, no trono do seu coração, existe um altar de comunhão com Deus. E é ali que nós encontramos pertencimento. É para esse lugar que você foi criado. A presença de Deus é relacional. Na palavra, muitas vezes, a presença, a manifestação de Deus, de certa forma,
vezes era descrita como uma nuvem, vezes era descrita como, né, uma sarça ardente, um fogo. Fenômenos da natureza para tentar explicar, né? Como que eu vou explicar a presença de um Deus criador? Mas a verdade é que essas são manifestações que nós tentamos achar linguagem para explicar. Só que por trás da presença está a pessoa de Deus. Pois a presença dele é que ele esteja presente. E onde Deus está presente, a sua natureza é percebida. É ou não é? Quando você está na presença de alguém, você nota a personalidade da pessoa. Você nota o temperamento da pessoa. Se a pessoa ela é mais vibrante, extrovertida, você vai sair contagiado, né? Daquela extroversão. Você talvez se depara com alguém mais calmo, carrega paz, você vai sair debaixo daquela influência. Da mesma forma, a presença de Deus, ela nos influencia. Ela vai nos transformando. Quando você percebe, você não está mais na presença de pessoas. Você está aqui, estamos no corpo de Cristo, viemos como igreja adorar. É importante estarmos em união, mas quando nós prestamos culto a Ele, e se trata dele, a presença dele começa a transformar no coletivo a nossa experiência de quem ele é e, portanto, de quem nós somos. A fragrância de quem ele é, a natureza dele. A palavra do Senhor diz que ele é luz. E nele não há treva alguma. A presença dele lança luz. É por isso que muitas vezes nós nos achegamos e às vezes parece que é até vulnerável. Eu quero te dizer que sim, a presença de Deus é vulnerável, porque você não pode usar máscaras na presença. Deus, ele não está entretido com aquilo que você pode mostrar para Ele. Quantos estão entendendo? No reino espiritual, as coisas são como elas são, eu não posso maquiar. E na verdade isso é boa notícia. Porque Ele nos recebeu na sua presença, através de Jesus, para virmos a Ele como estamos. Mas nós não saímos iguais. A fragrância da sua natureza. O fruto do Espírito nada mais é que a natureza do próprio Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então Ele é bondoso, paciente, manso, cheio de alegria, de amor. O fruto do Espírito descreve o próprio Deus. E é por isso que quando nós temos comunhão com o Espírito, nós nos tornamos parecidos com Ele. Por causa dessa troca. Tá fazendo sentido para você? Quando nós ficamos na presença de outras coisas, na presença de más notícias, na presença de conflitos, de guerra, conflitos políticos, na presença de crítica, julgamento, ou na presença de vaidade, cultura fútil, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. A palavra diz que os olhos são a janela da alma. A janela, você olha de dentro para fora e de fora para dentro. E se a minha alma tem janela, é porque aquilo que eu deixo entrar começa a habitar dentro de mim. Mas quando nós contemplamos a Ele, enchemos os nossos olhos de quem Ele é isso que começa a nos levar de volta, a fazer um retorno ao que Deus nos criou para ser, desde o Éden. E eu não estou dizendo que a gente tem que voltar a morar num jardim. Eu não estou dizendo que nós vamos, voltar ali para o Éden no sentido de vivermos na natureza, com os animais. Glória a Deus, pela
mente humana que desenvolveu a tecnologia, a civilização, a gente pode desfrutar de muitas coisas. Mas existe um retorno ao modelo original, que Jesus vem para nos reapresentar, que é o lugar de comunhão. A palavra nos ensina que lá no Éden, Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Falava que eles conversavam na viração do dia. Eu não sei como isso poderia ter sido. O que é, né, Deus ali? Adão ouvir os passos de Deus no Éden. Porque hoje nós, pela fé, cremos em Deus, mas não nos vimos, como a palavra diz, né? Ninguém viu a Deus, mas nós cremos. Mas Adão e Eva viram a Deus. E mesmo ali naquele contexto de comunhão, eles são tentados. E nós sabemos que a queda acontece. Em amor a eles, o Senhor os separa da presença. Porque aí eles deveriam viver toda uma jornada de restauração e restituição ao lugar da própria presença. Alguns teólogos vão argumentar que o Éden foi o primeiro tipo de templo. Por que templo? Porque o templo é o lugar de culto, né? Templo é o lugar de diálogo com Deus. E como o Éden era um lugar de encontro, pode ter sido considerado esse primeiro modelo da onde o homem teria comunhão com Deus e Deus teria comunhão com o homem. E daquele lugar, eles então haveriam de governar a terra, inspirados por seu relacionamento de amor com o Pai. Através do engano, o inimigo tenta Adão e Eva. Mas sabe, desde aquele primeiro momento, Deus ele já tinha um plano perfeito. A palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi separado desde antes da fundação do mundo. Sabia que Deus ele já tem provisão em mente desde o início, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele é eterno, ele vê o fim desde o começo. E tendo já sabido que daria ao homem livre-arbítrio, ele nos resgata através de Jesus. Só que mesmo nesse período, nessa espera, ele começa a treinar o povo de Deus a aprenderem a como se achegar à presença dele. Porque mesmo separados ali no jardim, ele começa a levantar amigos de Deus. Você começa a ver aí Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Ele levanta amigos de Deus que vão ali ter vislumbres da presença dele. Você pode falar, Laura, não, mas a presença de Deus é só para o Novo Testamento. Não, meu querido. Você vê no Velho Testamento. Eram ocasiões muito gloriosas, muito perigosas, porque Jesus ainda não tinha vindo. O pecado do homem ainda não o permitia. O homem no pecado, sem Jesus, ele é inabilitado para a presença. É por isso que Jesus, na bondade dele, aliás, é por isso que Deus, na sua bondade, separa o homem da presença, mas ainda assim ele fala, olha, eu vou criar um modelo em que você vai poder vir me ministrar. E foi quando ele dá a Moisés, um outro amigo de Deus, que sobe a montanha. Imagina, Moisés descer a montanha com o rosto reluzente, ter que colocar véu. Você não vem me falar que presença é coisa de nova aliança. O desejo do coração de Deus de se manifestar para o homem está desde Gênesis até Apocalipse. O tema da presença de Deus não é um tema carismático, dos pentecostais, dos carismáticos, dos místicos. Não. A presença de Deus é assunto teológico. Moisés também tem aquele encontro, né? Pela fenda da rocha. Uau! Meu querido,
Olha o anseio de Deus de se manifestar a vasos de barro humanos, porque conhecemos a vida desses amigos de Deus e eles não eram perfeitos, longe disso, e eles nem tinham o sangue de Jesus para justificá-los. Eles tinham que entregar um cordeiro anualmente, né, depois que o tabernáculo de Moisés é estabelecido. Anualmente o sacerdote ia lá e sacrificava. O sacrifício que nós conhecemos da história clássica de Abraão indo sacrificar Isaac é porque era comum sacrificarem animais. Por quê? Porque o animal, quando sacrificado, representava a paga pelo pecado. Quantos estão comigo? Por isso que é um bode expiatório que a gente fala. Por isso que é uma propiciação. É porque naquele animal eu transferia a minha culpa e ele era morto no meu lugar. Isso, ainda assim, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, nós vamos entender que isso também era pela fé. A palavra diz que Abraão foi justificado pela fé. Como que ele foi justificado pela fé no Velho Testamento? Porque, meu querido, crer que um animal vai levar a sua culpa demanda fé, é ou não é? Ele crê que Deus perdoaria os seus pecados, é pela fé. Só que todos esses sacrifícios não eram perfeitos, não eram definitivos, porque os animais não tinham o poder de limpar para sempre a consciência culpada do homem. Mas existiu um cordeiro de Deus, que João Batista bem matou logo na sua primeira declaração sobre Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que vem nos substituir. Por quê? Porque depois do sacrifício existia glória. Quando o sacerdote sacrificava o animal, ele passava até o santo lugar e depois além de uma câmara ainda mais reclusa, mais santa, separada, o santíssimo lugar. E ali existia uma arca da aliança. E a arca da aliança, ela era dourada com ouro, tinha os querubins. Na verdade, meu querido, tudo isso é sombra. Nós não temos mais um tabernáculo terreno. Nós não praticamos todas essas coisas, mas nós honramos a história bíblica, porque entendemos que através dela, Deus estava revelando a nós o seu desejo de que o seu povo ministrasse a presença dele. Que o seu povo fizesse da sua vivência, da sua vida diária, a presença de Deus no centro. E por tempos e tempos, aquela tradição do sumo sacerdote, que adentrava uma vez por ano. Pensa numa ocasião rara. Pensa em algo que demandava zelo, que demandava meticulosidade, que toda uma tribo foi separada para o ministério da presença. Você sabia disso? Hoje em dia, né, alguns falam os levitas que tocam. E eu não sei se vocês usam esse termo ou não, às vezes é uma escolha linguística, mas a verdade é que os levitas eram os da tribo de Levi. Certo? Porque a tribo de Levi, uma tribo entre 12, foi instituída por Deus para serem aqueles que ministravam no templo, que ministravam no tabernáculo. E eles não eram sempre conectados a estar dentro ali do tabernáculo, eles poderiam ser aqueles que são as portas também do tabernáculo. Todo tipo de serviço no templo era considerado um serviço levítico. E dentre aquela tribo, todas as tribos de Israel tinham direito a uma herança. Só que Deus institui e ele fala, a tribo de Levi não vai ter uma herança natural. Eu serei a herança deles. Porque na presença dele, ele se torna o nosso galardão, a nossa porção. E ali
Israel estava acampada, as 12 tribos igualmente distribuídas, o tabernáculo ficava no centro. Eu acho que isso fala do desejo de Deus de que a presença dele esteja no centro das nossas vidas, porque ali eles moravam. Não era um lugar que eles visitavam, o acampamento era logo ali junto, onde eles dormiam, acordavam, trabalhavam, criavam seus filhos. No lugar da presença. Mas nós sabemos que isso ainda não era a aliança superior. Não era o modelo perfeito. Isso é sombra. Isso é esboço. Quantos estão comigo? E nós sabemos que uma geração logo em seguida, o rei Davi é conhecido, né? Tão falado como aquele que foi pastor de ovelhas lá nos pastos, matou leão, o urso em secreto. Depois Deus o exalta, né, na frente dos seus irmãos, da sua família. Ele é ungido. Ele vai para a guerra, ele mata Golias com aquilo que ele sabia. Ele não usou a armadura de Saul. Não foi alguém que ele não era. Porque a sua identidade no secreto havia sido formada. Eu vejo que Davi entendeu a necessidade e a importância, o valor da sua própria relação direta com Deus. Porque quando ele se torna rei, uma das primeiras coisas que ele faz, e é uma das coisas que pouco se fala a respeito da vida de Davi, é que ele foi obstinado pelo tópico da presença de Deus. Ele tem vários salmos em que ele fala: eu não vou descansar, eu não vou dar sono aos meus olhos enquanto eu não fizer um lugar de repouso, de descanso para a presença de Deus. Por quê? Porque na época de Davi, a Arca da Aliança havia sido esquecida. Não estavam mais ministrando a presença de Deus. Os inimigos de guerra tinham levado a Arca embora. E eu acredito que ele entendeu uma incumbência para a sua geração. Eu preciso restaurar a centralidade da presença. E eu creio que o Senhor levanta Davis na nossa geração. Aqueles que vão entender que nós precisamos resgatar a centralidade da presença de Deus. E ele vai literalmente, fisicamente, até o terreno do inimigo para tirar de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Velho Testamento era a representação da presença. Hoje em dia nós não precisamos mais da arca natural. De fato, a palavra nos diz que nós somos agora templo do Espírito. Ele se manifesta a nós. Não é mais numa arca. De fato, a samaritana perguntou a Jesus: onde nós vamos adorar? Ela tinha essa dúvida. Vai ser na montanha? Vai ser no templo? Porque de fato, Deus havia se revelado na montanha. Deus havia se revelado no templo. Ela até tinha entendimento da tradição. Mas Jesus, ele fala: está chegando um tempo, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão ao meu Pai em espírito e em verdade. Porque meu Pai é espírito, e são esses adoradores que o meu Pai procura. Não é mais uma caixa, não é mais um conjunto de tradições, mas é um relacionamento com uma igreja que ele redimiu para si. E eu creio que aquilo que Davi restaurou na sua época abriu caminho para nós. Ele entendeu que o ministério da presença tinha que ser resgatado. De fato, ele levanta músicos e cantores. Ele treina músicos habilidosos para invocarem a presença de Deus. Você sabia que a adoração, ela tem poder de invocar a presença de Deus? Quantos já perceberam, às vezes você está ali, você está sentindo seco, você está navegando uma incredulidade, uma sensação ruim, e quando você adentra um lugar de louvor, a atmosfera muda. Quantos percebem? Nós fomos criados para sermos agentes de transformação de atmosfera. Porque no mundo espiritual, o inimigo opera nos ares. A palavra do Senhor diz que existem setas. Eu creio que Davi até nisso ele entendeu. Nós vemos alguns salmos de guerra, mas que na verdade eu creio que são reflexos do mundo espiritual. Porque ele falou: Senhor, o Senhor me livra da seta que voa de dia e a seta que voa de noite.
Lá, como assim seta? Isso é bíblico? É bíblico. Quando Paulo ele fala, vocês têm que se vestir com a armadura de Deus para permanecerem no dia mau, ele fala do capacete da salvação. Ele fala da couraça da justiça. Ele fala dos pés calçados com o evangelho, cinturão da verdade, a espada do Espírito. E ele fala o escudo da fé, para apagar o quê? Os dardos inflamados do inimigo. O que é dardo, gente? É seta. É bíblico. O inimigo, ele lança setas. Nos ares, ele lança mentiras. Muitas vezes você adentra em ambientes, você percebe que vem um sentimento pesado. Talvez você se sente tentado com pensamentos que nem sempre te assediam dessa forma. Pois possa saber, saiba você, que existe algo chamado atmosfera espiritual, em que o inimigo ele tem um broadcast de mentiras. Ele tem, uma transmissão no ar de mentiras sobre Deus. Assim como Eva foi também enganada. Será que Deus é bom? Será que Deus é tudo isso que ele falou que é? Não, toma desse fruto aqui. Será que Deus é tudo que você realmente precisa? Será que ele é bom? Será que uma vida de completa devoção a ele é realmente o que você quer e precisa? Essas dúvidas sobre quem Deus é, sobre o que ele é capaz, assim como no Éden, até hoje, são emitidas na atmosfera pelo inimigo, que acusa e mente, acusa e mente. Sabe o que interrompe o broadcast do diabo? A sua adoração. A sua declaração da verdade. A adoração é concordar com quem Deus é e declarar de volta para a atmosfera, estabelecendo um trono de louvores, onde o reino de Deus beija a terra, onde o reino de Deus é estabelecido na terra. Então nós dissipamos a transmissão de mentiras, de engano, de opressão do diabo, estabelecemos vislumbres, pedaços de território dos céus na terra, porque você é agente do reino de Deus na terra. Você é cidadão de um reino. Você está na terra, mas você não é da terra. E é por isso que a presença é o sonho e o desejo de Deus. Porque é o ambiente em que a natureza dele estabelece a nossa realidade. O que você está contemplando? Com qual transmissão você está concordando? Quando concordamos com as mentiras do diabo, nós ficamos presos. É por isso que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, a atmosfera dos céus dissipa mentiras e liberta mentes e corações. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas são eficazes, poderosas em Deus para desfazer o quê? Sofismas, fortalezas. O que são fortalezas? São crenças, sistemas de crenças, de engano que carregamos. É por isso que quando Jesus, ele se apresenta, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertá-las. A verdade é uma pessoa. Quem vê Jesus vê ao Pai. E a palavra nos diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E nesse lugar da presença é que somos estabelecidos. É que somos libertos, sarados, curados. E desfrutamos
da comunhão que nós fomos criados para ter em Deus. Quando Jesus ele morre na cruz e ele encerra o seu ministério ali de morte na cruz, seu sacrifício, o véu do templo é rasgado. E o que significa que nós obtivemos acesso à presença de Deus. E nesse lugar de acesso à presença de Deus, nós estamos nesse período, ainda aguardando o retorno de Jesus, né? Cantamos sobre Maranata, o anseio pelo reino de Deus. Não é apenas uma fala, uma tendência musical, cantar Maranata. Maranata é o anseio pelo reino de Deus. É o anseio para que todas as coisas tortas sejam endireitadas. É o anseio para que o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo esteja entre nós. Que nós provamos hoje já como que vislumbres do que está por vir, mas ainda aguardando o dia em que nós estaremos com Ele para sempre. Porque o momento final das Escrituras, né, o grande finale da palavra é em Apocalipse, que fala que a nova Jerusalém, a cidade celestial virá. E céu estará na terra, não estaremos mais divididos. E diz que o Senhor estará no nosso meio. Nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, esse é o desejo eterno no coração de Deus. De que Ele possa habitar entre nós. É por isso que o Espírito Santo, Ele está ali logo pela manhã. Eu falo, bom dia, Espírito Santo. Ao decorrer do dia, você pode ter comunhão, você pode provar vislumbres de uma vida por vir, de uma vida na presença com Ele. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Eu quero que vocês saiam inspirados, que é uma vida na presença, é aquilo que vocês nasceram para viver. Uma vida no Espírito, comunhão com o Pai. Seja no coletivo, seja no individual, existe um acesso que nós temos através do ministério de Jesus. Não é baseado em nós, não é o que nós fizemos ou fazemos. De fato, nós não podemos confiar na nossa própria performance. Nós confiamos naquilo que Jesus fez. Ele é o sumo sacerdote que adentrou o tabernáculo celestial e ofereceu a si mesmo. Ele foi o sumo sacerdote e o cordeiro ao mesmo tempo. Ele é tudo em todos, Ele cumpriu todas as funções. Ele se apresenta e a palavra diz que agora nós temos um advogado perante Deus, que vez após vez, quando nós nos achegamos, Ele nos justifica, Ele intercede por nós. Jesus intercede por você, para que você possa viver em comunhão com o Pai. E esse é o seu lugar. Ponha-se de pé onde você está. Começa a agradecer a Ele. Dizer a Ele, Senhor, eu te agradeço pelo acesso da presença. Eu te agradeço pelo véu rasgado, que foi o seu corpo partido por mim. O Senhor partiu o seu próprio corpo para que eu pudesse ter acesso. Não é na minha própria força, não é no meu muito fazer. É pelo acesso que eu tenho em Jesus. Obrigada, apenas agradeça a Ele. Obrigada pela presença, pelo acesso. Você desejou que tivéssemos comunhão e pleno acesso a Ele. Nas suas próprias palavras, apenas ministre a Ele, deixa o Senhor ministrar de volta no seu coração, o seu design original, o quanto Ele te criou e te fez para esse lugar, onde não há necessidades, faltas, na presença eu tenho tudo, na presença
isso me basta. Oh, nos próximos minutos nós vamos apenas adorar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Obrigada, Jesus. Oh, obrigada, Jesus. Pelo sacerdócio, oh, pelo sacerdócio que o Senhor nos deu para estarmos na presença, ministramos a presença e amamos a Ele. Oh, pois tudo é para Ele, damos a glória a Ele, tudo vem dele, volta para Ele, apenas Ele. Então dizemos: tudo é pra tua glória. Cante a Ele. Tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Diga a Ele: tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo. Diga isso. Sejas o primeiro. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo. Diga pra Ele: sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Sejas preeminência em tudo que eu fizer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és. Diga pra Ele: meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. E tudo é pra tua glória, tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua. Diga a Ele: eu quero ver tua beleza. Oh, quero ver tua beleza.
tens preeminência em tudo que eu fizer. Jesus, Jesus, te entregamos. Te entregamos esse tempo, te entregamos. Te entrego esse corpo local, essa igreja, os abençoando com graça, com favor, com fome pela presença. Senhor, eu oro para que o Senhor aumente a fome, aguce o nosso apetite espiritual, para sermos como aqueles que amam a tua casa, que amam o lugar da tua presença, que amam tua face, que amam a tua lei e nela meditam de dia e de noite. Sermos amantes da presença, filhos do teu amor. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Ele, dar a Ele um brado de louvor, dizer obrigada, Senhor. Te honramos, Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Você pode aplaudir a Jesus.